Estamos hoje aqui com a dona Palmira e eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Quem é Palmira? Se apresente para nós. Bom, primeiro, Palmira Leão de Souza. Eu sou do Rio Grande do Sul. Tem 30 anos que eu moro em Boa Vista. Nesse período de 30 anos, eu estive morando 3 anos em São Paulo, 1 ano em Curitiba, para fazer o meu mestrado, né? E depois retornei, e aí estou aqui nesse tempo todo. Eu sou contadora, né, de formação, eu tenho mestrado em contabilidade e eu iniciei a minha atividade profissional aqui no estado de Roraima através da Universidade Federal de Roraima, onde eu fiz concurso, fiquei 2 anos trabalhando na Universidade Federal, fui fazer o meu mestrado em São Paulo, na USP, do qual eu tenho muito orgulho, e retornei porque eu fui concursada, eu fiz o primeiro concurso do Estado para a Secretaria de Fazenda, para auditor fiscal do Estado. Legal. E aí eu fiquei lá até me aposentar. Nesse meio eu também trabalhei na Faculdade Catedral, fui a primeira coordenadora contratada lá da faculdade, sempre no curso de contábeis, sempre trabalhando contabilidade. E quando eu me aposentei, eu fui convidada para participar do processo seletivo, na verdade, de uma eleição para a presidência do Conselho Regional de Contabilidade daqui de Roraima, no qual eu fui eleita. Fui a primeira mulher presidente do Conselho Regional de Contabilidade. E hoje já estou no meu 5º ano de conselheira do Conselho Federal de Contabilidade. Olha que incrível. O currículo muito extenso, eu gostei. Bastante, mas bem eclético, muita variedade de coisas que eu faço. Isso é importante, né? Porque abre a nossa visão de mundo, então quanto mais conhecer, melhor. E é muito legal saber que a senhora foi a primeira presidente mulher, né, dentro desse conselho. E como é que foi ali a sua... Porque como é que a senhora veio parar em Roraima? Bom, questões de família, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci em Caçapava do Sul e a minha família é naquela redondeza, no centro do Rio Grande do Sul. Aí meu primeiro parente, um primo que veio para Boa Vista ele é advogado, hoje já está aposentado, e ele veio para Roraima e abriu as portas para nós, né, para a família. Depois veio a minha irmã, depois veio uma prima, depois veio eu. Então a gente foi, através deles eu fui chegando. O lugar é bom, bora para lá. E lá eu estudei, eu fiz a faculdade em Porto Alegre, e eu trabalhava no Colégio Militar de Porto Alegre, então, do qual eu gostava muito. Foi bem difícil eu aceitar, né, que aqui eu teria chances, né, profissionais e tal. Mas deu tudo certo, né? A vida me deu muitas oportunidades. Isso. E a senhora, a contabilidade, e de onde veio esse gosto pela contabilidade? Isso desde criança, porque cidade do interior, eu admirava as pessoas que trabalhavam em banco. Então, para mim, trabalhar em banco, qual era o curso que mais se aproximava, né? Era a contabilidade. Eu sempre gostei, essa área de matemática, essas coisas, eu sempre tive muita afinidade. E aí fui gostando, na época eu fiz o técnico de contabilidade, depois eu fiz o bacharel em contabilidade e o mestrado em contabilidade. Sempre na mesma linha. É importante, porque às vezes a gente vai mesclando, né? Eu sou uma que muda bastante, mas o meu sempre na área ali do direito, segurança pública, é uma área que eu gosto muito. Aí depois, quando eu entrei para a Secretaria da Fazenda, eu tive obrigatoriamente que estudar muito na área do direito, né? Principalmente o direito tributário. Mas eu nunca me interessei em fazer o curso de direito. Eu faço especialização, faço muita coisa. Até hoje ainda estou fazendo, porque eu também faço parte do Sebrae como consultora, e agora atualmente estou fazendo um MBA em gestão de finanças também. Legal. E como é que é o seu trabalho ali no Sebrae? Assim? Eu sou fornecedora de serviços, então eu sou consultora. Estou habilitada para instrução e consultoria. Muito legal. Bem eclético mesmo. Na verdade, assim, eu gosto
A contabilidade, o conhecimento contábil, principalmente o tributário e o financeiro, me dá essa oportunidade, assim, de cuidar das empresas, né? Então, pequena empresa, grande empresa, eu tenho ainda, apesar de eu já não estar mais na Secretaria de Fazenda, ainda tem muitas pessoas que me procuram para fazer alguma consultoria, principalmente nessa área tributária. E lá no Conselho Federal, eu também, lá no Conselho Federal a gente participa de várias, tem a possibilidade de participar de câmaras, das câmaras, né? Sim. E aí eu já participei da Câmara Técnica e lá a gente discute muito, inclusive, reforma tributária. Então, eu estou dentro também dessa comissão como ouvinte, não sou como membro titular, mas eu participo das discussões da reforma tributária que está em alta, né? Tá em que alta. está acontecendo agora. Eu sei que não tem muito a ver com o assunto que a gente veio tratar hoje aqui. Tem nada a ver. Nada a ver. Mas já aproveitando o gancho, e o que a senhora acha dessa nova reforma? Será que ela realmente vai conseguir resolver o problema que estão dizendo? Ou ela vai ser igual a outra? Porque hoje existe esse conflito, né? Uma parte diz que isso aí só vai ser uma forma de piorar ainda mais a situação do brasileiro, e a outra diz que vem para realmente resolver. No seu ponto de vista, assim, com a sua experiência, o que a senhora acha? Olha, ainda não dá para ver que vai acontecer uma redução de impostos e também uma redução de trabalho. O que está acontecendo é que toda essa reforma está se conduzindo para controle quase que total da Receita Federal, do governo federal, né? Dando menos importância para as outras esferas, municipal e estadual, que vão ser parceiras. Isso foi desde quando foi criado o Simples Nacional, que antes eram os estados que controlavam, depois o Simples Nacional, o estado apenas informa quais são as empresas, qual é o cadastra as empresas, mas o controle todo é do governo federal. Então, a reforma tributária está caminhando para isso. Eu ainda não vi, assim, redução de burocracias em relação a isso, entendeu? Mas, assim, tem algum tempo ainda para se implementar, né? Mas vai acontecer aos poucos essa implementação. Então, até lá, eu acho que vai ter muito ajuste para ser feito. É que a gente vai descobrindo as nuances do processo no meio do caminho, né? Exatamente. Que a gente não tem como ver como é que vai realmente atuar. Porque... Principalmente no nosso caso aqui, que tem isenção fiscal, nessa região, essas áreas de benefício fiscal, que está sendo bem discutido. Então, a gente não tem certeza ainda de como vai ficar essa situação. E aqui o nosso estado, ele tá com várias propostas de coisas diferentes vindo, né? Tem agora essa questão do petróleo, descoberto aqui na Guiana Inglesa, que é muito próximo da gente, que já tem aquele porto de águas profundas, que também já parceria com o Brasil. E aí a questão das isenções fiscais e tudo mais que vem, né? A isenção fiscal, na verdade, já existe, porque a gente estamos numa área de livre comércio, né? Que é a Zona Franca, né? Boa Vista e Bonfim. Mas, assim, com a reforma, não sei como é que continua. Se continua ou não continua. Então, isso aí já... Porque esses benefícios fiscais são alguns dos motivos pelos quais as empresas, os empresários se atraem para vir para Roraima, né? Com toda a dificuldade de energia, de internet, essas coisas. Mas a gente vê que o Estado está tendo um avanço bem grande em relação à produção, principalmente ao agro, né? Então, a gente se sai nas estradas aí, você já percebe a diferença, grandes fazendas, né? As grandes fazendas, coisa que não existia. Pelo menos quando eu cheguei aqui, isso aí, nada disso existia, né? Era então, tudo lavrado. Tudo lavrado. Hoje a gente anda, a grande parte é soja, né? Milho, muita plantação. Realmente hoje... Muita exportação, a exportação está aumentando. Hoje o estado, ele realmente se tornou um estado agro, vamos dizer assim, né? A grande maioria. A gente ainda não substituiu, né, a política do contra-cheque, que a grande maioria das pessoas ainda são servidores públicos. Sim. Mas eu realmente também tenho observado bastante, principalmente nessas idas aos interiores, que as grandes fazendas, elas estão cada vez maiores, né? Então, e aí, pessoas mais capacitadas, a gente tem que ir se capacitando para poder também continuar concorrendo, né, no mercado de trabalho, porque senão... Se não tiver gente especializada aqui, vem de fora, Vem de fora, né? Isso é verdade. Mas o assunto é muito bom, muito interessante, mas a gente veio aqui falar sobre a sua ONG, né, que é a ONG Radar. E aí eu queria muito assim, entender como é que surgiu a ONG Radar na sua vida, porque assim, é muitas nuances, né? Então, como é que a senhora... a senhora é a fundadora da ONG,
De onde veio essa ideia? Se a senhora sempre gostou dos animais? Qual é o fundamento da sua ONG? Qual é a missão dela? Como é que ela atua aqui dentro do nosso estado? Bom, desde que eu cheguei aqui, eu sempre observava as pessoas cuidando de animais na rua, algumas pessoas que eu conhecia. E eu sempre gostei de animais desde criança, né? Mas eu nunca fui de sair para a rua, alimentar na rua, esse tipo de coisa. Eu sempre achava que a gente podia cuidar dos animais, mas de uma forma mais organizada, pensar em alguma coisa mais estruturada. E foi justamente lá na Secretaria da Fazenda, trabalhando, que eu via uns colegas colocando alimento para gatinho, né? Principalmente gato, ali em volta do prédio. E eu, antes de me aposentar, eu já tinha aberto também uma empresa de consultoria, de capacitação. Então, o prédio é ali no bairro São Francisco, em frente ao Colégio Claretiano. Ainda não tinha o Colégio Claretiano, e ali, antes era um colégio, Colégio Santa Rita. E ali tinha muito gato, muito gato. Aí eu olhava aqueles gatinhos todos e comecei a trazer para o pátio do prédio. Quando eu vi que eu já estava com uns de 15 a 20 gatinhos dentro do prédio, já começou a ter problemas, né? Uhum. E eu convidei um amigo que chegou de São Paulo para fazer um curso sobre vaquinha virtual. E que não era muito comum, assim. Então, vamos ensinar esse pessoal, fazer como é que é a metodologia e tal. Vamos fazer um curso, porque a gente oferecia muito cursinhos, assim. E convidei uma turma para ele se apresentar e falar sobre isso. Esse curso não saiu. Aí, dali, eu convidei todo mundo para ir para minha casa, um outro dia, e começamos a conversar sobre a possibilidade de criar uma ONG. Uhum. E esse grupo de 14 pessoas foram os fundadores, né? Eu sou fundadora, mas não fui sozinha. Então, tem esse grupo. Tem outras pessoas que pensaram junto com a senhora. Desse grupo, hoje, associados, temos alguns. Mas membro da diretoria só tem 3. Né? Alguns já mudaram, outros não moram mais aqui e tal. E aí a gente criou a ONG com essa intenção. A nossa intenção nunca foi ter abrigo de animais. Sim. E sim pensar políticas públicas para tentar resolver a situação dos animais de Boa Vista, né, do estado. Então, tanto que se você ler o nosso estatuto, você vê que não tem abrigo lá nos textos. E aí nós começamos a pensar em compras conjuntas para baixar o preço, né? Pensar em se organizar para fazer projeto, buscar parceria, né? E aí a gente foi se envolvendo com isso. Nós tivemos o apoio da deputada Ângela, quando ela nos colocou como entidade de responsabilidade social, né? Então, a ONG tem esse título do Estado. Ainda falta a gente ter esse do município. Mas isso não impede da gente receber emendas e tal. Então, a gente fica sempre assim procurando editais para tentar ajudar de alguma forma, buscar recursos. E nisso, com essas quantias de animais que eu tinha lá, né, eu tinha que levar para algum lugar. Acabei alugando uma casa, depois mudamos, a gente já está no 4º endereço do abrigo e começamos a fazer associação. Então, nós temos alguns associados que nos ajudam, mas não é suficiente, né? Uhum. A grande parte dos gastos sou eu mesmo que assumo. Então, é uma coisa bastante pesada para mim, porque hoje nós começamos com uns 20 animais, hoje a gente tem 200 animais. Então, tu imagina, em média, 30 a 40 quilos de ração por dia. Você que tem animais sabe que não é barato. É rápido que vai. Fora atendimento, fora castração, fora várias coisas. Então, a situação começou a ficar bem crítica, né? E é crítica atualmente. Só que, assim, com a possibilidade da primeira emenda parlamentar, a gente já conseguiu dar uma equilibrada, né, nas despesas. A gente conseguiu comprar até um carro que a gente faz também muito serviço de apoio, que a gente leva aos animais pessoas carentes que não conseguem levar para uma consulta, para uma castração.
a gente usa o carro, não cobra nada. Quando há a possibilidade de cobrar, já entra um recurso pequeno, mas entra. E depois, esse ano, a gente recebeu essa última emenda, né? Que também é um projeto, um segundo projeto que a gente fez. A emenda atual foi a do Marcinho Belota, então é muito importante porque a gente está conseguindo fazer grandes coisas, né? Beneficiando muita gente através desse projeto que a gente fez. E lembrando que vocês não fazem o resgate, né? Não. Na verdade, você... Como é que esses animais chegam para vocês? Pois é, olha só. Já muitos animais batem na nossa porta, por incrível que pareça. Ou as pessoas abandonam na nossa porta. O bairro que a gente está é lá no bairro Operário, então lá tem uma área que é bastante carente. Mas assim, ó, nós já tivemos mais, mas hoje nós temos 8 animais que são animais que foram atropelados, que foram abandonados, né? Que não caminham porque tiveram um acidente, que fraturaram a coluna, principalmente. Então, assim, esses animais, a gente tem um cuidado muito especial. Então, hoje a gente está com 8 animais que são especiais, que requerem atenção o tempo todo. E já pegamos animais que estavam abandonados em clínicas, tanto gato quanto cachorro, que a gente tem gatos e cachorros. Então, às vezes, teve um tempo atrás, tinha uma gatinha que estava há quase 1 ano numa clínica internada. Assim, lógico que o veterinário ajudava, né? Ficava lá. Aí levamos para o abrigo, ela já está com a gente já há um tempão. Então, assim, tem várias situações. Eu já resgatei cachorro abandonado também, já andando eu vi, meu Deus, não tem ninguém, eu pego e coloco. Mas aí, assim, ó, o problema é que quando a gente vê um animal abandonado, quando a gente vê um animal acidentado, você sabe que se você parar, botar ele dentro do teu carro, toda a despesa vai ser por sua conta. Entendeu? Mas assim, a senhora fala, uma pessoa que não tem ONG, que não tem experiência, o que a senhora fala sobre essa questão de alimentar o animal ali perto, ou de se aproximar? Porque às vezes é até perigoso, né? Ou se a gente deve chamar alguém, como é que deve ser a atuação correta, se tem alguma outra ONG que faz o resgate, ou como é que funciona, ou é o famoso, pegou no meu coração, porque eu já tive, eu tenho um irmão também que... Minha família toda é muito apegada com o bicho, né? Com os animais. Eu tenho um irmão que de vez em quando ele via um bicho na rua, parava o carro, pegava, botava no carro e trazia. E aí... Foi o que eu falei para quem a gente estava conversando mais cedo. O maior problema desses abandonos é o quê? São os animais que já vêm doentes ou que já são abandonados. Na frente da minha casa mesmo aqui já foi vários gatos abandonados. Aí geralmente já com uma doença já em estado terminal. E aí a gente fica cuidando, leva o veterinário, mas aí o veterinário geralmente desengana, né? Porque quando a pessoa já se desfaz do animal, alguns deles já estão bem críticos. Ou principalmente quando vem grávida. As gatinhas que estão grávidas geralmente são muito mais abandonadas. Filhotes também. E aí a minha pergunta é arriscado, não é arriscado? Tem alguém que a gente liga e não tem? Ou a gente só age mesmo no coração? Olha só, eu acho que a gente age no coração mesmo, porque a gente não tem um local que a gente possa chamar. Não tem ninguém que tu possa chamar e pedir para ajudar. Apoio, né? Hoje, quem é que ajuda nos resgates? Vamos ser bem sinceros. Hoje nós temos o deputado Marcinho, que ele, na medida do possível, ele resgata, ele tem uma equipe dele, mas é por conta dele, por vontade dele, né? Porque não faz parte, não é obrigação dele sair para a rua fazer resgate. O nosso caso, se você pedir ajuda, o que eu vou dizer? Leva para uma clínica. Eu não posso, porque como nós temos 200 animais, eu não posso receber um animal sem ele ter passado por uma clínica. Eu não sei se esse animal está doente, porque senão eu vou colocar em risco todos os animais que estão no abrigo. Sim. Entendeu? Então, a gente pede, leva para uma clínica e a gente vê o que a gente consegue fazer. Então, quando nós temos um recurso que dê para custear o tratamento, o atendimento, os exames básicos, a gente faz. Eu já paguei do meu bolso. Hoje eu tenho esse projeto que eu fiz, ele permite fazer alguns exames, né? Principalmente o hemograma, a consulta, um teste de sinomose. Então, eu coloquei nesse projeto, dessa emenda de agora, esses recursos. Então, se alguém pede,
eu já concedi várias ajudas através desse recurso público, né? Que não saiu do meu bolso, mas sim é um recurso público. Então, dali, a gente pede, olha, vamos para os grupos, tem vários grupos de pedido de ajuda, tem pessoas que contribuem, tem pessoas que são realmente... muitas as pessoas que ajudam, que participam, assim? O problema é que são sempre as mesmas. Sempre nós temos umas pessoas que sempre ajudam. Com R$50, com R$100, ou conseguem um remédio, entendeu? A gente recebe remédios, às vezes, recém-vencidos, mas a gente sabe que, como é doado, né, não é comercializado, a gente aceita. Então, hoje mesmo, uma menina, uma protetora, pediu ajuda para 2 filhotinhos que ela resgatou, um deles com sinomose, e aí, não, vamos ver o que nós temos de medicamento. Aí uma outra doou uma receita manipulada, outra ajudou com o medicamento. Então, se juntou todo mundo para entregar o medicamento para ela. É assim que funciona, né? E a gente pede, pelo amor de Deus, que cuide, arranje um localzinho para cuidar. Então, a gente procura sempre ter pessoas que sejam lar temporário, né, para esses animais. Está surgindo alguns hotéisinhos com um custo mais baixo, porque uma internação de um animal, principalmente um animal com uma doença viral, parvovirose, porque sinomose não tem nenhuma clínica que aceite. Então, as diárias são mais caras do que uma diária normal. Sim. Entendeu? Então, é por aí. Então, a gente fica nessa dificuldade, é um ajudando o outro. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Essa frase é muito comum entre a gente. E na ONG são voluntários que trabalham? Como é que é? Não tem um ponto fixo? Como é que é esse cuidado com esses 200 animais que a senhora tem? Na ONG nós temos 4... Nós temos uma coordenadora e 4 funcionários. Não tem... Voluntários... Né? Não, voluntários é assim. Eu sou voluntária. Então, domingo, sábado, quando eu tenho tempo, eu vou para lá ajudar mesmo a limpar, a dar banho, a cuidar. Mas eu levo todo o material necessário, né? A ração, medicamentos, essas coisas. Eventualmente aparece alguma pessoa, né, que gosta e vai lá, passa uma tarde, passa um dia lá com a gente. Mas não é pontual, não é nada certo. É esporádico, né? Não é aquela pessoa certinha que vai todo Agora, tempo. A gente tem uma ajuda bem importante, que é da VPEMA. A VPEMA, ela seleciona os cumpridores de pena, né? E aí, nós somos uma associação que também somos associados. Então, a gente procura benefício em todos os órgãos. Então, onde tem como a gente colocar a radar, a gente coloca. Então, nós somos credenciados na VPEMA já há uns 3 anos. E aí, a gente vem recebendo esses cumpridores. Hoje, nós estamos com 3 cumpridores que nos ajudam bastante a fazer limpeza. Aí, geralmente, às vezes tem alguns que fazem serviço de pedreiro, marceneiro. Isso tudo a gente precisa. Mas, principalmente, serviços gerais. Então, nos ajudam a fazer a limpeza externa, assim. Isso aí já é muito bom. E qual, assim, foi um atendimento que vocês tiveram que fazer, um resgate, alguma coisa que lhe marcou, assim, ao longo desse tempo? Será? Eu tenho vários. Eu teve uma que eu peguei no aeroporto. Me ligaram e aí eu estava chovendo e eu sozinha, eu disse, eu vou lá ver o que eu vejo. Aí cheguei lá, era uma cachorrinha com 5 filhotes. Branquinhos, lindos filhotinhos. E ela lá. E eu peguei, estacionei o carro. Ninguém me perguntou se eu precisava de ajuda. Ficaram olhando. Aí eu abri o carro, eu peguei e disse pra ela assim, vou te pegar, você fica no carro e depois eu venho buscar os bebês, tu fica me esperando. E ela, quietinha, ela ficou. Aí levei todos eles. Quando eu cheguei no abrigo, ela estava com sinomose. E com 5 filhotes. Aí imagina cuidar de uma cachorra com sinomose e bebê, e com 5 bebês que precisavam amamentar. Aí a gente estava, ainda bem que lá no local que a gente tinha, no abrigo, que não é o atual, nós tínhamos um espaço no fundo que tinha 2 salas, então a gente amamentava e retirava os bebês.
teve um trabalho assim até eles crescerem. Eram todas fêmeas, todas foram adotadas. Então essa é uma... E ela ainda está lá com a gente. A mãezinha ainda está com a gente. O nome dela é Mãezinha do Aeroporto. Esse é um dos casos, mas a gente tem muita história. Tem muito animal. Tem uma ceguinha que eu peguei ela na rua, abandonada, linda. Tem vários casos, assim. Tem o Tobias. Tem muitos casos de agressão contra os animais? Tem. Nós temos uma que... Tem um cachorro lindo, que é o Zeus. Ele levou um tiro de um policial. Ou uma policial, não sei direito a história. E ele não anda. E ele está lá com a gente. Ele foi um pedido de uma protetora, né? Tem as protetoras independentes, que onde ela estava... Na verdade, era assim, o cachorro... Ela estava... A casa onde ela morava era uma casa simples. Do lado tinha um restaurante, assim. E aí tinha uns policiais almoçando. Eu não sei se ele foi, latiu, sabe? E o policial ficou amedrontado. Uhum. Pegou e deu um tiro. E pegou... na assim, bacia, não chegou a pegar na coluna, assim, sabe? Mas aí, a partir dali, como a casa era simples, vivia na terra, vivia jogado lá, sem grandes cuidados, porque nem todo mundo tem condições, né, de cuidar desses animais assim. E aí, uma protetora nos pediu ajuda. Aí ela está lá com a gente. Já tem, esse ano ele foi para lá. Aí tem outros que se superam, que não andam. Eu já tirei um cachorro que até pedi ajuda dos bombeiros. Tirei o Josafá é o nome dele. Ele foi retirado do bueiro. Aí ele ficou um tempo numa clínica. Bebezinho ainda, hoje já era, eu acho que tinha em torno de 1 ano já. E meio que fraturado, assim, mas felizmente não precisou fazer cirurgia. Ele ficou retido lá na clínica por um mês. Aí depois levamos para lá pro abrigo, ele está lá com a gente. Então tem vários, todos eles têm uma história, todos. Ninguém chegou por acaso lá. Difícil escolher uma história, assim. Tem várias situações. E aí a gente se apega, né? Chega a um ponto que não tem como... Para quem realmente é a pessoa que se envolve com isso, que gosta da causa animal, que tá ali à frente, não tem como não se emocionar. E não tem como não se importar, né? Não tem como você simplesmente passar e dizer, não vi. Com certeza. Né? Eu já vi vários animais assim, também em situação de rua. Cheguei com muitos em casa também, com a mãe às vezes até brigando, porque de vez em quando eu chegava com um bicho diferente em casa. Não, mãe, é só até eu achar alguém para doar. E aí vai ficando, porque chega um momento que você não doa. Não tem como doar. Não, ele é de casa. Muitos animais meus foram assim, né? Todos eles foram doação. Foram adotados, né? E a grande maioria foi deixado na porta da minha casa e a gente só botou pra dentro, alimentou, cuidou e permanece aí. Eu já cheguei a ter 12 gatos em casa também. Aí a mãe tava suportando. Mas assim, em casa, eu acho que a gente tem que ter um limite, né? Por mais que tu goste de animais, você não pode ter um problema. Né? Os animais tem que fazer parte da família. Assim. Agora, quando ficam muitos animais, onde você perde a sua saúde, preocupada com eles, ou não pode sair, como nós temos vários protetores individuais que tem 30, 40 animais em casa, sabe? Então, eu acho eu acho que a gente tem que ter um limite. Eu na minha casa, hoje, eu não tenho nenhum. Sério? Mas os que eu tinha foram todos adotados. Inclusive, eu ganhei uma, depois ela morreu tinha uns 7 anos. Depois eu peguei da faculdade, eu cuidava dos animais lá na faculdade, e quando eu saí da faculdade eu trouxe elas comigo. Então ficaram comigo até 14 anos, 15 anos. Aí, infelizmente, já foram. Mas, aí como eu fico muito pouco tempo em casa, então não vou deixar esse problema para o meu esposo, né? Então, deixa que eu cuido deles lá no abrigo, que já não é tão simples fácil, assim, né? São muitos, né? E é difícil dar atenção para todos. E aí, quando tu vem, todo mundo quer atenção. Com certeza. O meu problema era isso. Hoje eu tenho 4 gatos. 4 gatos e a cachorrinha da minha mãe, que é a companheira dela, que é a Lili, que a senhora viu, né? Ela linda. São muito inteligentes. Eu
eu acho os animais, assim, extremamente inteligentes. Até porque quando eles, realmente, quando eles sentem, parece que quando você quer ajudar de verdade, ele acalma e deixa você agir, né? Mas, né, além disso, queria que a senhora falasse para as pessoas a respeito da questão da doação. Quem pode adotar um animal, né? Quem tem interesse, quem quer conhecer a ONG, quem quer ser voluntário, quem quer doar, como doar, entende? Seria importante falar para quem vai estar assistindo a gente, para que sinta no coração, você que sente no coração, que gosta dos animais, que quer ajudar de uma forma organizada, né? Ajudar. A gente tem a ONG Radar, que você pode fazer sua doação. Então, fale pra gente mais ou menos como é que a gente consegue doar. Ajudar, né? Então, a Radar, ela é uma rede, né, de proteção animal. Então, a gente procura rede, né? A gente procura pessoas, união de pessoas em prol de uma causa. E aí nós temos várias formas de você fazer ajudar. Uma delas é se associando. Então, você pode ser uma associada da Radar. A pessoa entra em contato, pode entrar em contato através do nosso Instagram e depois a gente vai mantendo contato. Nós temos uma ficha de associação e ali você diz com quanto você pode contribuir, ou se você pode contribuir com serviços, né? Ou você pode contribuir com algum material e tal. Mas, assim, para nós é mais interessante que a pessoa contribua com dinheiro, que é mais fácil para ela. Até porque quando a gente compra ração, por exemplo, a gente compra com os distribuidores. Um pacote fechado, né? Não, e distribuidores, né? Sim. Então, rende muito mais nós comprando do que a pessoa comprando. E aí a gente já tem ideia de como nós temos muitos animais, a gente já sabe quais são os tipos de ração que eles costumam comer e tal, que não é bem complicado. Então, outra forma que a pessoa pode ajudar seria amadrinhar ou apadrinhar um animal. Então, vai lá na ONG, faz uma visita. Eu gostei desse animal, o que ele precisa? Eu quero ser a madrinha ou padrinho desse animal. Porque muitas vezes as pessoas gostam de animais, mas não têm condições de ter um animal em casa, moram em apartamento, ou viajam muito, não tem condições de deixar sozinho e tal. Então, ele pode ser um padrinho, uma madrinha, e se quiser levar para passear, levar para casa e trazer de volta. É muito comum isso acontecer em alguns abrigos. Também você pode ser um voluntário para ir passar uma temporada lá, uma vez por semana, né? Se você é um profissional, principalmente a gente precisa de muitos que fazem algum tipo de serviço, tipo pedreiro, marceneiro, né? Porque sabe como é que é casa, né? A gente sempre tem o que arrumar. Então, tem várias formas de contribuir, né? Aí você quer adotar um animal, então ótimo. Aí quando você quer adotar um animal, a gente faz umas perguntinhas para a pessoa. Esse interesse em adoção pode ser quando a gente participa de alguma feira, que as pessoas vão lá e verificam que a gente está lá, que tem animais lá para serem adotados, ou então mandam um oi para a gente, pede fotos e aí depois a gente fica conversando sobre o animal através das redes sociais. Ou a pessoa vai lá mesmo para conhecer, porque muitas vezes o animal que escolhe a pessoa, né? Não é a pessoa que escolhe o animal. É verdade. E aí nós perguntamos, né, basicamente, se a pessoa mora, né, no endereço que mora é alugado, é próprio, porque quem mora em imóvel alugado, né, corre o risco de estar mudando e desse local não ser adequado para animais. Sim, porque eles precisam de um espaço para não ficar estressado também, né? Tem que ter muro, preferencialmente, né? Sim. Para a gente ter segurança, que aquele animal não vai fugir. A gente procura conhecer o histórico da pessoa, se lá não teve cachorro doente, que morreu por alguma coisa, ou que foi por descuido. A gente sempre fica de olho. Quando a gente faz a adoção, quando a gente entrega para adoção, né? A gente sempre acompanha por uns meses, assim, para saber como o animal tá. Fica mandando fotos e tal. Se o animal não se adapta, a gente pega de volta, entendeu? Entendi. Não é um compromisso. Eu tenho interesse. Pelo fato de você ter adotado, a gente pede encarecidamente que a pessoa nunca passe adiante o animal. Devolva pra gente. Sempre pra gente ter o controle daquele bichinho. E aí é assim que a gente tem feito.
Muito legal. É bom que é tudo mais organizado, né? Ajuda a ter uma maior segurança dos animais e de vocês também, para poder saber para onde vai, né? Daí a gente precisa ter estatísticas, né? A ONG fez isso. Até para as pessoas também que forem receber, ter a segurança de saber de onde aquele animal vem, que ele tá, né? O histórico de saúde dele. Com certeza. E, além disso, eu vi agora que a gente tá sendo aprovada, né, uma lei nacional para a questão de documentação de animais. O que a senhora acha sobre essa nova lei? Essa questão dessa... Eu até trouxe a lei aqui. Na verdade, é uma lei que não diz nada. Não diz nada que a gente não saiba. Uhum. Porque assim, ó, eu sou desde que eu comecei o abrigo, que a gente colocou que a ONG seria uma instituição que iria procurar fazer diferença. Sim. Eu fui procurada por uma professora da Universidade Federal, da veterinária, que me perguntou: Palmira, eu fiz um projeto lá na universidade, isso quando a gente criou. Eu esqueci de dizer que nós fomos criados em agosto de 2016, a ONG. 2017, por aí, essa veterinária me procurou, dizendo: olha, a gente tem um projeto que nós fizemos na universidade de microchipagem. Vocês têm interesse de levar adiante? Porque nós passamos 1 ano e não conseguimos microchipar nenhum animal. Isso ela me passou. Aí eu disse: sim, temos sim. Aí ela me doou 1000 microchips na época. E a gente fez várias ações e conseguimos microchipar mais de 400 animais em eventos assim. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque o que é o microchip? É aquele... Parece um grãozinho de arroz, né? Que é implantado no pescoço, assim, subcutâneo, o pescocinho do animal. E ele traz um número, um código. Esse é o microchip. E qual é a função desse número? Identificar o animal. Então, eu sempre fui favorável à microchipagem, à identificação do animal. Mas simplesmente colocar o microchip no pescoço do animal não faz diferença alguma. Muitas vezes, os proprietários não sabem nem que o animal é microchipado. A gente precisa ter um leitor. Então, eu acredito que todas as clínicas, todos os órgãos que lidam com animais deveriam ter o leitor de microchip. Nem todo mundo tem. A Radar tem. Inclusive, a Radar já doou para 2 clínicas veterinárias, inclusive para o CCZ, uma época que esse projeto a gente tinha também parceria com o CCZ, que é o Centro de Cultura Zoonose do município. Esse leitor vai ler o código, mas esse código tem que estar cadastrado em algum lugar. É por isso que fala aqui do cadastro, que o governo vai criar um cadastro. Só que assim, ó, quando você compra esse microchip, são fornecedores, empresas normais que produzem e vendem, distribuem esses microchips. A própria empresa já tem dela, já oferece um cadastro. Já vem, quando você compra um microchip, já vem uma ficha que você identifica os dados do animal que foi microchipado, vai lá no sistema da empresa e cadastra. Pronto. Para quando você precisar, você vai ler o código, procura lá, pronto, já sabe quem é aquele animal, quem é o dono, as características todas. Independente disso, tem um sistema que é o que a Radar usa, que é o CIRA. Eu até anotei aqui que é para não esquecer a sigla. É o Sistema de Identificação e Registro de Animais da América Latina. Então, se eu já tenho um sistema de registro de animais que envolve o Brasil e todos os países da América Latina, por que o Brasil precisa criar, como está aqui na lei? Não sei se é aqui. Fala. Olha só. Fica autorizada a criação do cadastro. Mas já tem o cadastro, né? Já tem cadastro. Quer dizer assim, não diz nada. E assim, o governo federal poderá, sabe? Essas palavras que não dizem muito. Então, assim, ó, aqui, ó, no caso da União, optar pela criação de um cadastro. Já existe cadastro de empresas privadas e existe esse cadastro que, para mim, é fundamental, porque é muito simples. Aí ontem, quando fui convidada, né, eu, na verdade, não tinha nem lido isso aqui, eu só ouvi. Eu vi, inclusive, o relator foi o nosso senador, né,
Messias de Jesus, que foi o relator desse projeto de lei. E aí eu não tinha lido, assim, vamos ver o que tem de diferente, o que oferece de diferente. Eu disse, não tem nada aqui, só fala em cadastro que já existe. A Radar, principalmente nós, já conhecemos um cadastro, que é o CIRA, que eu conheço ele desde 2016, e todas as vezes que a gente fez microchipagem em animais, eu vou lá e cadastro. E eu vi que, na verdade, nessa nova lei não é obrigatório a microchipagem. Pelo que eu vi, que eu também fui estudar para saber a respeito, né? É o dono que quer um RG para o cachorro, ele pode fazer esse cadastro nacional e colocar num QR Code na coleira do animal. Aí, ou seja, para os animais de rua, para os animais abandonados, os animais que estão sendo negligenciados, esse cadastro, teoricamente, não vai servir de nada. Então, assim, e qual é a segurança que um dono de um pet vai ter quando ele bota uma coleirinha toda bonitinha com um código, um QR Code, uma etiquetinha com QR Code? Primeira esquina vão roubar. Eu já tive experiências. Ali eu moro no Paraviana, quando eu tinha minhas cachorras, mesmo de rua, eu botava as coleirinhas, aparecia, quando ela conseguia fugir, que eu saía atrás, porque eu sempre tive esse cuidado para que ela não saísse, mas eu ficava atenta, voltava sem a coleira. Quer dizer, não tem segurança nenhuma. A segurança é o microchip, que é interno. Sim. E o microchip, ele é o identificador. É ali que vai, por exemplo, tem muitos cachorros que provocam acidente. Sim. Tem muitos cachorros que são atropelados. Mas tem muitos cachorros que provocam acidente. E quando se provoca acidente, alguém cai de uma bicicleta, de uma moto, né? Fratura uma perna, um braço. Quem é o responsável? Não é o cachorro, é o dono do cachorro. Sim. E como é que você vai reconhecer o dono? Através do microchip. Aí o dono não pode negar que o cachorro é o dele. Entendeu? Então, por isso que eu sou muito favorável à implantação do microchip. Mas, quanto a esse cadastro, existem várias formas de cadastro. Inclusive, nós temos as castrações pelo município, que teoricamente deveriam ter microchips sempre, né? Nem sempre eles colocam, mas faz parte do edital ter microchip, e esses microchips têm que ser registrados em algum lugar, algum cadastro. Só que a prefeitura ainda não criou esse cadastro e nem teve o interesse de buscar um cadastro que já existe como o CIRA, para poder incluir os códigos ali. Na verdade, então, é uma lei meio sem eficácia, né? Só mais um ato burocrático. Aqui não diz nada. Para mim, não diz nada. Agora, o fato de estar microchipado e registrado em algum cadastro, isso sim. Agora, isso aqui não tem muito efeito, não. E a senhora que já trabalha já há bastante tempo, de 2016 para cá, com animais, durante esse período de festividade, de final de ano, que é o período que nós estamos agora, é observado o maior número de animais abandonados? Porque, assim, muita gente viaja, né? Animais fogem. E aí, como é que a senhora vê nessa situação, assim? Não, animais fogem, com certeza. E as pessoas que viajam, às vezes, deixam com outras pessoas que o animal não está tão acostumado, né? Então, é um momento que tem que ter muito cuidado redobrado com os pets nesse período. E sem contar que com a soltura de fogos, né? Isso assusta muito e é muito preocupante. A gente que tem animais e eu que tenho vários animais, eu fico extremamente preocupada. Mesmo com a questão da lei de fogos silenciosos, né? Porque, assim, é importante dizer que ela não é só uma base só para os animais, claro que é importante, sim, mas também para pessoas deficientes que têm questão de autismo, hipersensibilidade. Mas isso olha, eu não é respeitado, a senhora acha, assim, na sua visão de... Não é respeitado. Não é respeitado nem pelos órgãos públicos. Né? Há 3 anos atrás, a Radar entrou com uma ação contra o governo do estado, porque soltou fogos com estampido. O ano passado, mas mesmo assim, o ano passado a gente também ficou preocupada, apesar deles dizerem que era sem estampido. Hoje, a prefeitura, já procurei me informar, o governo do estado vai fazer a passagem de ano no Parque Anauá, segundo eles, sem estampido. Sim. É o que está escrito lá. Vamos aguardar.
a prefeitura parece que nem vai fazer. Então, já é muito louvável que não vai fazer nada de fogos. Só que o problema são as pessoas, né? Então, tem vizinhos que soltam fogos. E essas pessoas, a gente procura divulgar bastante nas redes sociais, mas muitos deles não estão nas nossas redes sociais. Sim, né? sim. Eu acompanho, né? Tenho os políticos aí, tenho alguns deputados e vereadores que estão fazendo campanha, divulgando para que não haja soltura de fogos, proibindo, inclusive, essa legislação que saiu agora proíbe até que as empresas vendam. Pois é, o ideal é que nem vendessem mais, né? Não, que mas aí... já Agora já tá existe a lei. A lei está aqui, né? A lei está aqui. Na verdade, essa lei, ela é de 2021. Né? E agora ela foi atualizada, em novembro de 2024, ela teve alguns ajustes, onde agora é proibido o comércio. Comércio, transporte, manuseio e o uso de fogos de artifício ou qualquer outro pirotécnico que produza estampidos. Então, você não pode nem comercializar. Então, o que a gente espera? Espera que as pessoas que tenham que sejam conscientes, que tenham vizinhos que soltem fogos, que façam denúncia. Né? E, de preferência, filmem, porque quando a gente faz uma denúncia, você tem que trazer provas, algum né? tipo de prova, Sim. né? E também comércio. Se você está próximo a algum estabelecimento que venda esse tipo de produto, pode denunciar. Tá? Porque afeta muito, né, os animais dentro. Então, assim, a é senhora acha que terrível. essa lei especificamente foi importante, principalmente Sim. a atualização dela, né? Sim, não, isso aqui é fundamental e não é só para animais. A gente sabe, crianças, pessoas... Eu não tenho nenhum problema desse tipo e eu não gosto, sabe? Me perturba. Eu acredito que nem todo mundo... A gente acha bonito no céu, aquelas luzes, né? Sim. Mas que se fosse silenciosa, seria tudo de bom. Então, não é agradável para ouvido de ninguém, principalmente com pessoas que têm alguma necessidade especial e os animais que não entendem por que estão soltando essas bombas perto deles, né? Então, é bem complicado. Mas a legislação está aí, né? Agora a gente tem que ter essa consciência e as autoridades policiais têm que reconhecer. Tem que reconhecer que isso é crime, né? Tem que aceitar a denúncia, tem que verificar. Tem que aceitar a denúncia verificar. e tem que levar à frente. Não pode simplesmente É porque a gente fica olhos. naquela ideia, a grande parte fica, não, mas é tão bonito, não, mas o fulano gosta. O teu direito começa quando o meu termina. E, na verdade, não é assim. Todos nós vivemos em sociedade, nós devemos respeitar o direito de todos. Com certeza. Né? Então, fica o alerta aí para todo mundo que, gente, por favor, os nossos animais agradecem, as pessoas com deficiência também, e a grande maioria da população que não gosta de zoada, né, que vamos ter consciência, vamos respeitar o direito do próximo, né, vamos cuidar da nossa sociedade, até porque é bom manter o vizinho sempre amigo. Né? Sim, com certeza. Não vamos perturbar o sossego do outro, né? E, assim, antes da gente, né, dar o nosso final, eu queria que a senhora falasse pra gente como é que é a sua convivência familiar, assim, como é que a senhora consegue juntar tudo. Hoje a senhora disse que está aposentada, mas a senhora continuou trabalhando, tem várias frentes de atuação. E como é que é o trabalho com relação à ONG? Como é que a sua família lida com isso, o seu esposo? Ele tá junto também? Olha, a minha família é assim, ó, eles respeitam as minhas decisões, mas eles não se envolvem, nem vão na ONG, mas respeito o que eu faço, né, os meus esforços. E eu fico pouco tempo em casa, né, pelo fato de eu ser do Conselho Federal de Contabilidade, eu viajo bastante também, mas quando eu viajo eu deixo tudo organizado, por isso que eu tenho funcionários, né, para poder resolver as coisas para mim quando eu não estou presente. Mas em casa, assim, é o respeito, mas cada um na sua, assim, sabe? Cada um com o seu projeto, né? Cada um com seus projetos. Entendi. É porque às vezes é difícil, né? Porque você acaba... O tempo que você tem de folga, você está envolvida naquela situação. Porque é o seu amor, né? A sua vivência, suas experiências. E aí é uma escolha, né? Uma escolha. Eu passo meus domingos no abrigo.
meus sábados, muitas vezes, no abrigo. E quando dá um tempo durante a semana, se eu tenho condições, vou para o abrigo, entendeu? Mas é tão bom a gente sair de lá cansada, mas com a cabeça leve, sabe? Então é bem... Sabe que está fazendo alguma coisa por alguém que depende de você. Principalmente os animais dependem da gente. Sim, né? sim. E muitos, né? Na verdade, acabam sendo negligenciados e desrespeitados. Né? Que a gente... Às vezes a gente acha que é um animal, mas ele é um ser vivo. Ele dá amor, ele tem sentimentos, ele olha pra ti assim, de um jeito que não tem como não amar. E assim, ó, os animais, eles ajudam as pessoas, né? Sim. Então, no momento que você ajuda um animal, você está ajudando também aquela pessoa, muitas vezes, como já aconteceu, de pessoas doentes, que a gente recolheu os animais dela. Pelo menos tiramos um problema, vá cuidar da sua saúde, que os teus animais a gente cuida. Já aconteceu vários. A última vez eu recolhi 12 gatos e uma cachorra de uma senhora que foi morar na rua, porque não tinha onde morar, não tinha como pagar o aluguel. Ela estava morando na praça, eu nunca tinha visto. Assim, a que ponto ela chegou, entendeu? Aí a minha ajuda para ela foi recolher os animais, entendeu? Porque era muito apegado e tal. Já teve casos de pessoas doentes, tem uma pessoa em câncer, já bem avançado. A gente pegou dois gatinhos que eram muito bem cuidados pela pessoa. Tá lá com a gente. Um foi adotado já, castrado e adotado, e o outro tá lá com a gente. Então, assim, são várias situações. Às vezes teve uma amiga que quando ela teve câncer também, a gente pegou os animais dela. Quando ela melhorou, graças a Deus, ela pegou de volta. Entendeu? Então, assim, a gente ajuda nesse sentido. Sim. Então, quando as pessoas observam, dizem, você só cuida de animais. Não, a gente cuida de animais e de pessoas, indiretamente, né? Que então, as pessoas também precisam, né? Sim. Daquele apoio naquele momento. Que às vezes você acha que tá alheio a essa realidade, e na verdade isso é uma realidade que todos nós em algum momento podemos passar, né? Mesmo sendo muito difícil. E é importante a gente atuar assim. E quem vai também, quem ajuda, quem tá ali com os animais, ele recebe aquele amor, ele também sai satisfeito, sai bem, sai mais alegre, como a senhora falou. Mesmo saindo cansado, mas você sai satisfeito. A cabeça tá bem mais leve, bem melhor. Né? Dona Palmira, eu lhe agradeço muito pela sua vinda aqui, né? Pela sua participação. É importante a gente sempre falar sobre as causas animais, né? Falar sobre esses projetos lindos que são as ONGs que trabalham em prol do bem-estar dos animais, porque assim, a gente sabe do trabalho que é, da dificuldade que é, né, do custo que é. Às vezes muitas das vezes a senhora vai ter que se abdicar de muita coisa, investir seu tempo, investir seu dinheiro, né? Mas assim, é um projeto louvável. Parabéns para a senhora e para todas as pessoas que trabalham nisso, né? Eu quero convidar você que quer ser um associado, né? Quer ajudar as ONGs, participe, entre em contato, conheça, né? Se você quer adotar um animal, mas adote com responsabilidade, com cuidado, né? Vamos ter consciência social, vamos cuidar dos animais, vamos cuidar das pessoas. Lembre-se que todos nós somos responsáveis uns pelos outros, né? Numa sociedade. E eu queria que a senhora deixasse a sua palavra final para quem vai estar assistindo a gente, né? Então, é muito bom, né? Que a gente tenha essas oportunidades. E eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, porque quanto mais a gente falar dos animais, quanto mais a gente falar da nossa causa, das dificuldades que da legislação, da responsabilidade que as pessoas têm que ter com os animais, e também do governo, dos órgãos, né, responsáveis por cuidar dos animais, prefeituras e tudo mais. Tem muitos projetos que dependem deles, né, dependem das ações deles. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, né, melhor fica, mais claro fica para as pessoas, esclarece muita coisa. Então, eu agradeço de coração e convido as pessoas a acessarem o nosso Instagram, né, que é radar_Roraima, e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A gente vai divulgando, não muito, porque eu também preciso de voluntários que me ajudem a fazer as nossas redes sociais bombarem, né, porque o dia a dia é cheio de histórias, cheio de coisas interessantes para mostrar.
Mas é isso. Muito obrigado, né? E quando quiserem fazer uma visita, está à disposição. É só entrar em contato. Nós faremos uma visita, com certeza, né? A gente também abraça essa causa animal. E, claro, para contar um pouco das histórias desses animais, para você saber que todos que chegaram ali, eles têm realmente uma história. E é importante contar essa história até para quem tem um interesse em cuidar, em adotar, né? E ser parceiro também, entender de onde é que vem todo esse amor pela causa animal. Então, parabéns, Palmira, parabéns pelo seu projeto e muito obrigada. Obrigada a vocês.